Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos viver exclusivamente para o Senhor, queremos amá-lo com todas as nossas forças, queremos colocar nas suas mãos a nossa vida e deixar que Ele nos conduza por todos os caminhos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus estava nesse momento, mais uma vez, convidando a Jonas a cumprir a missão. E quero ressaltar nessa manhã um fato importante: Deus ama as grandes cidades. Deus não ama apenas as pequenas cidades, mas Deus ama as grandes cidades, onde estão as grandes massas de pessoas. Nas grandes cidades está o maior número de pessoas que precisam ser alcançadas por Deus. É claro que na pequena cidade Deus também precisa ser anunciado, mas nas grandes cidades é ali onde está a maior concentração de pessoas, onde está a maior concentração de tecnologia, de pessoas que muitas vezes estão buscando fugir de Deus. É ali onde o nosso maior desafio, é ali que Deus espera que os seus filhos possam invadir, entrar, falar e proclamar a grande verdade que um dia Ele irá voltar aqui a essa terra. Nínive era uma grande cidade, estava corrompida com os seus pecados, ela tinha carnavais constantemente, as pessoas eram extremamente violentas, havia promiscuidade em cada praça da cidade. E Deus, olhando do céu, vendo os seus filhos envolvidos nos seus pecados, precisava que alguém cumprisse a missão, falasse de Deus, testemunhasse do seu amor para essas pessoas. Hoje não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Quando olhamos para uma cidade e vemos essa cidade envolvida nos seus pecados, é ali onde Deus espera que os seus filhos, estrategicamente, com oração, submissão à condução do Espírito, possam falar, anunciar e pregar as verdades da volta de Jesus. A iniciativa de salvar o ser humano sempre parte do Senhor. É a razão pela qual Deus vai em busca de Jonas. Quando Jonas tenta fugir, Deus não permite que ele fuja, e nós precisamos entender uma verdade nessa manhã: não temos como fugir da missão de Deus. Ele sempre estará no nosso encalço, Ele sempre vai nos buscar, e foi o que Deus fez com Jonas. É como se Jonas não tivesse opção. Deus o levou para Nínive e ele teve que cumprir a missão que Deus colocou no seu coração. Alguém que se sente chamado por Deus para cumprir a missão, ele pode até se sentir desqualificado, não preparado, mas é Deus que nos capacita. É Deus que nos toma nas mãos. Quando observamos o sermão pregado por Jonas, foi um sermão muito mal preparado, era um sermão duro, era um sermão ferino. Era como se Jonas estivesse pregando esse sermão apenas para cumprir a tabela. Não estava pensando nos pecadores e nas vidas que poderiam ser salvas. Mas nós podemos observar que a obra da conversão, da transformação, da mudança de vida se dá por parte de Deus. E quem opera o milagre de transformar e converter corações é o Espírito Santo. A única coisa que nós precisamos fazer é nos colocar nas mãos do Senhor, e o resultado nós precisamos deixar que Deus efetue na nossa vida. Podemos ver claramente que a cidade de Nínive era uma grande cidade para aquela época. Ela tinha aproximadamente 13 quilômetros de circunferência. 120 mil pessoas moravam dentro da cidade de Nínive. Deus não poderia voltar a essa terra, destruir Nínive, sem que essas pessoas, pelo menos, tivessem conhecimento a respeito dele, que ele é Criador, que ele é Salvador e um dia ele voltará aqui a essa terra. Nenhuma pessoa um dia nessa terra poderá se desculpar de Deus dizendo que ela não teve oportunidade. É a razão pela qual Deus ainda não voltou a esse mundo. A responsabilidade que Jonas levava sobre os seus ombros é a responsabilidade que cada pessoa hoje deve assumir nos dias em que nós estamos vivendo. É pregar o Evangelho. A única coisa que precisamos fazer é pregar a Bíblia. O processo da conversão, da transformação, cabe a Deus. Mas quando pessoas se colocam nas mãos de Deus e cumprem a missão do Senhor,
Nunca a palavra de Deus voltará vazia. Deus sempre irá fazer o trabalho de conversão, porque todos os filhos que se encontram nessa terra pertencem a Ele. É Ele o Criador. Nós somos feitura das mãos de Deus, por isso que nós somos o alvo do amor do nosso Deus. A mensagem de salvação da graça da volta de Cristo é para todas as pessoas. E isso se deu em Nínive. Embora eles estivessem envolvidos nos seus pecados, embora eles estivessem vivendo apenas para si, quando ouviram o profeta Jonas proclamar que Deus iria destruir a cidade em 3 dias se não houvesse arrependimento, todos se arrependeram. Eles se vestiram de pano de saco, inclusive o rei e os animais, e foi promulgado um jejum como uma demonstração de que eles aceitavam a mensagem de Deus. Deus recebeu aquele povo, Deus aceitou o arrependimento daquela cidade e Deus não destruiu os ninivitas. A palavra de Deus é para todas as pessoas, porque todos os filhos que se encontram nesse mundo são alvo do amor de Deus. Embora os ninivitas estivessem envolvidos nos seus pecados, Jonas tinha nas mãos a responsabilidade de anunciar e proclamar a mensagem de salvação. E a mensagem de Jonas era: em 40 dias, se não houver arrependimento, Deus irá destruir essa cidade. A mesma palavra que nós encontramos nesse capítulo que fala de destruição é a mesma palavra que um dia foi aplicada à cidade de Sodoma e Gomorra. Deus de fato destruiria tudo se não houvesse arrependimento. Mas quando Jonas pregou, toda a cidade se arrependeu, confessou os seus pecados, inclusive o rei, promulgou um santo jejum. Deus jamais poderia destruir aquele povo. É a razão pela qual Deus não destruiu Nínive e aceitou e recebeu o seu arrependimento. Possivelmente o arrependimento dos ninivitas não tenham sido sinceros, verdadeiros ou duradouros, porque futuramente os medos e os babilônicos, no ano 612, invadiram a Síria e destruíram os assírios. Se eles tivessem se mantido seguros nas mãos de Deus, uma verdadeira mudança de vida, Deus não teria permitido que eles vencessem aquela batalha. Possivelmente o rei, na época em que Jonas foi à Síria proclamar ali a mensagem de Deus, tenha sido Haddad Mirari III. Deve ter sido fantástico observar um rei pagão diante de um profeta judeu se humilhar, se curvar diante das cinzas, se colocar em pano de sacos, confessar os seus pecados e promulgar um jejum nacional, reconhecendo que eles tinham desagradado o Deus Criador dos céus e da terra. Foi essa ação que fez com que o céu olhasse para a cidade de Nínive e não a destruísse. Deus hoje também espera que as grandes cidades lhe reconheçam como sendo soberano. Deus irá salvar todas as pessoas. Deus irá expressar a sua graça como uma demonstração de amor para com seus filhos. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando, quando a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrepende como um ser humano se arrepende, mas Deus mudou os seus propósitos. Se havia planos da parte de Deus de destruir a cidade, mas como houve arrependimento, mudança de vida, Deus apenas mudou os planos. Em vez de destruir, Ele permitiu que esse povo tivesse uma segunda chance diante dele. E Ele esperava que esses filhos vivessem em fidelidade, que esses filhos amassem a Deus cada vez mais e também se tornassem suas testemunhas, proclamando para outros povos que Deus é Deus, que Ele é Salvador e que um dia Ele voltaria aqui a essa terra buscar os seus filhos. O povo pagão de Nínive, ao ouvir a mensagem do profeta judeu, se arrependeram, se vestiram de panos de saco, se curvaram diante das cinzas e estavam buscando viver uma nova vida ao lado do Senhor. Que contraste com o povo israelita, o povo do Senhor. Era esse povo que Deus esperava que fosse suas testemunhas, mas esse povo estava vivendo completamente contrário à vontade do Senhor. Embora Deus enviasse os seus profetas a anunciar as verdades para o seu povo endureceu o seu coração. Eles não se arrependeram, eles não quiseram viver uma nova vida ao lado de Deus. E foi necessário que Deus, por muitas vezes, permitisse que esse povo fosse levado, subjugado por nações mais poderosas, para que eles se humilhassem, se arrependessem e reconhecessem que há um soberano no céu que conduz a história do planeta Terra. Aqueles que não se humilham diante de Deus serão quebrados, serão destruídos, irão cair por terra, porque Deus quer salvar a todas as pessoas, Ele quer ser adorado por todos os seus filhos que foram criados por Ele.
Amigo, o que Deus espera a cada dia é que cada um de nós nos tornemos um instrumento nas mãos do Senhor, que abramos os nossos lábios e nos momentos em que não houver oportunidade para abrirmos os nossos lábios, que nós vivamos a verdade. As pessoas que estão ao nosso redor, ao ver o nosso testemunho, a nossa vida, irão abrir o seu coração, irão conhecer a Deus, irão amar ao Senhor. Aqueles que vivem dessa forma são missionários diários. Nós não podemos apenas ser missionários em algumas ocasiões, mas nós precisamos a cada dia acordar pela manhã. E quando nós formos na padaria, nós não vamos em busca do pão, nós vamos ali porque o padeiro precisa de Cristo. Quando nós vamos ao mercado, nós não vamos apenas comprar o feijão, o arroz, mas nós vamos ali porque existem pessoas que não conhecem a Deus e nós somos responsáveis para testemunhar do amor de Deus. Aonde nós formos, a nossa vida precisa testemunhar da bondade, da grandeza desse Deus. Quando nós vivermos dessa forma, tenha certeza que a bênção do Eterno estará sobre a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.